Por que nenhum homem se interessa mais por mim? Por que eu tô sozinha? Por que eu não tenho mais amigos? Por que eu não me encaixo em mais nenhum lugar? Por que a minha família não me entende? Meu nome é Camila Ribeiro e se essas perguntas têm tirado a sua paz, têm tirado a sua alegria, fica comigo até o final e eu espero que esse vídeo possa de alguma forma te ajudar. Gente, ignorem os cachorros lá no fundo, tá? Bom, eu sou uma pessoa que eu acredito e não acredito em signos, porque eu penso assim, o signo ele limita e fala, bom, quem é de tal signo é desse jeito e é desse jeito, e não, nós seres humanos, nós somos além dos signos. Os signos eles batem muitas coisas, porém nós podemos sempre ser melhores, nós podemos ir além do que um signo diz que nós realmente somos. Eu sou do signo de Câncer e eu sou uma pessoa muito sentimental. Na verdade, eu era muito sentimental. Hoje eu aprendi melhor a controlar o meu emocional com as experiências da vida. E através da minha história, eu espero que possa te ajudar de alguma forma a ter alguns insights, a pensar de uma forma diferente, a sair daqui de uma forma diferente. Então, eu sou canceriana e como todo mundo já diz, o signo de Câncer é um signo muito chorão, muito emotivo, gosta muito de estar no meio de pessoas, é um signo muito família. E aí você pensa, eu já estou há 2 anos sozinha, afastada de família, de amigos, não tenho relacionamento e o meu sonho sempre foi ter um príncipe encantado, um amor. Sempre gostei de estar pertinho da família, sempre gostei de estar rodeada de pessoas. Então eu era uma pessoa que eu vivia em festas, eu gostava de estar rodeada de amigos, então eu bebia, era toda sexta, sábado, domingo, segunda, em pagode, em sertanejo, e terminava um relacionamento, já entrava em outro, porque eu não sabia ser sozinha de jeito nenhum. Sempre queria estar perto de alguém, então eu nunca tive esse espaço. Até que um dia, entre essas festas e outras, eu sempre senti um buraco, um vazio no meu peito, nunca estava bom, sempre estava faltando algo, eu estava sempre rodeada de pessoas, mas parecia que faltava algo, parecia que ainda não era aquilo, até que um dia, entre uma festa e outra, eu cheguei em casa e eu ajoelhei no meu quarto e eu falei, meu Deus, se o Senhor existe, então eu quero realmente te conhecer, então muda a minha vida, eu não aguento mais sentir esse vazio no meu coração, essa tristeza, sabe? Era sempre sofrendo por causa de relacionamento, eu era daquelas que eu deitava para as pessoas passar por cima, então eu fazia de tudo pelo outro, mas parece que o outro nunca fazia de tudo por mim, eu sempre me entregava demais e o outro sempre pela metade, né? E eu era muito dependente da família, eu era muito dependente dos amigos, eu não sabia sair se eu não tivesse alguém comigo, então assim, eu era extra dependente das pessoas, até que eu fiz essa oração, eu cheguei em casa e meu Deus, se você existe, então muda minha vida, eu não aguento mais viver dessa forma. E eu tenho certeza que foi depois desse dia que realmente as coisas começaram a acontecer. Só que a minha vida, ela não mudou para melhor. Na verdade, tudo ficou pior. Eu vivi um relacionamento de 9 anos, né? Um casamento de 9 anos, eu tive um filho e aí eu construí a minha casinha no quintal do pai do meu ex-marido. Então, entre brigas e outras, eu tive que sair. E aí eu comecei a ir pro mundo afora, alugava casa e dando tudo errado, e curtindo, ia morar no quintal de família de favor, até que já fazem 2 anos que eu tô nesse momento de solitude. Eu tava morando no quintal da minha família, da minha avó e da minha tia, e aí aquelas confusões e tudo dando errado, e o povo jogando na minha cara, eu resolvi pagar aluguel. Nessas eu fui, morei em vários lugares, dava errado aqui, mudava pra lá, enfim. E assim, não consegui ter um relacionamento. Os únicos amigos que eu achava que eu tinha, não sobrou nenhum. A minha família
já não falava mais a mesma língua, todo mundo se reunia e quando eu ia lá, eles falavam coisas para me alfinetar. Eu comecei a me sentir a ovelha negra da família. Na verdade, desde pequena eu já me sentia assim. Então, começou a dar tudo errado, eu comecei a me sentir rejeitada e aquilo foi crescendo de uma tal forma que começou a ficar absurdo. Sabe, eu sofria muito com isso e foi o tempo que Deus me chamou para me afastar. Foi um tempo que Ele me chamou para a solitude e isso já vai fazer 3 anos já que eu tô nessa. Eu alugando casinhas e casinhas, consegui comprar um cantinho para mim com muita luta e nesse tempo foi o tempo onde eu tenho estado mais sozinha, mais solitária. E no começo eu não entendia, eu vivia muito triste. Eu ia andando na cidade para ver se eu conhecia alguém. Eu mandava mensagem para os ex-amigos para marcar passeio, ia para os passeios, para os rolês e chegava lá e parecia que aquilo já não fazia mais sentido para mim. Às vezes ia visitar minha família, as conversas eram sempre para me alfinetar. Olha, literalmente, era como se todo mundo tivesse me cuspindo, sai daqui, sai daqui, todo mundo me rejeitou. Então assim, eu falei, ué, eu pedi tanto pra Deus mudar a minha vida e agora tá todo mundo me rejeitando, eu perdi todo mundo, nenhum cara se interessava mais por mim. Eu saía na rua, eu me sentia a rainha da cocada preta, todo mundo parava, pedia meu número, chamava atenção e era aquela coisa toda. Meu forte era querer chamar atenção, era atrair pessoas, eu fazia amizade onde que eu ia, era desse jeito. E aí isso já não começou a acontecer mais. E aí aquilo foi me adoecendo, porque você pensa, você está acostumado a uma vida onde você está rodeado de pessoas e de repente todo mundo já não quer mais saber de você, ninguém já te olha mais daquele jeito, ninguém já se interessa mais por você, os amigos já não tem mais pique para sair com você, a sua família, se você vai lá é só conversas para te ferir, para te machucar. E foi aí que eu comecei a parar de buscar as pessoas e eu me arrumava, eu me dedicava extremamente à vaidade. Eu gastava todo o meu dinheiro com cabelo, com unha, com cílios, com roupas, era roupas e mais roupas, só que mesmo assim pior ficava, parecia que quanto mais eu me cuidava, mais as pessoas se afastavam de mim. Eu falei, ué, tem alguma coisa errada, não é possível, o que tem de errado comigo? E foi aí que eu comecei a adoecer, eu chorava, fiquei depressiva, e eu tô falando assim pra vocês, porque em um vídeo não cabe tanta coisa, mas vocês pensam, quase 3 anos nessa situação, sabe? E aí eu comecei a orar, comecei a assistir vários vídeos, o que eu podia fazer, como que eu podia atrair homens, o que eu posso fazer para as pessoas gostarem de mim, como que eu posso me dar melhor com os bons amigos, como que eu posso atrair melhores amigos, truques para atrair olhares dos homens, truques para isso, truques para aquilo, enfim, eu tava indo, era mais ladeira abaixo ainda. Comecei a questionar Deus, por que tá acontecendo isso? Por que o Senhor permitiu? Eu tô sozinha, ninguém me ama, o que tá acontecendo? Comecei a ficar desesperada. Eu atraía algumas pessoas, mas as pessoas que eu atraía era sempre para me usar, para me ferir. Eu gastava horrores em cabeleireiro, em pele, em unha, atraía pessoas que só me usavam e depois me jogavam fora. Era uma frustração atrás da outra. Uma frustração atrás da outra. E foi aí que eu comecei a orar mais, sabe? Eu conversava muito comigo mesma, com Deus, em voz alta. O que tá de errado? Meu Deus, eu não tô mais aguentando mais. O que isso tá acontecendo? E eu ficava perguntando dentro de casa, porque eu já não ia mais pra rolê, nada mais fazia sentido. Olha, eu vou falar pra vocês, eu cheguei com o rosto em terra. Pra mim já tava tudo perdido, sabe? E aí que eu comecei essa jornada interna. Então eu comecei a buscar mais a Deus, a perguntar mais. E eu vou te falar, Ele foi o que sempre teve lá, sabe? Eu fui batizada na igreja evangélica, porém eu nunca tinha conhecido a Cristo. Eu
ia para a igreja, mas enfim, eu comecei a conhecer a Cristo mesmo. Tem aquela palavra que diz: vá no teu quarto, ora em secreto, fecha a tua porta. E realmente essa é a parte onde a gente mais conhece a Deus, é você e Ele ali, não é na igreja. Não tô julgando nenhuma igreja, mas é essa jornada, só você e Ele, sabe? Ele conhece todos os seus segredos, tudo que tem no seu coração. Jesus veio em carne, então Ele passou tudo que a gente passa e mais ainda, então Ele sabe tudo o que você está sentindo. Então foi aí que eu comecei a fazer essa amizade com Jesus. Então eu orava, aí de repente eu abri o celular, tinha uma frase que falava: você não está só, eu estou com você, eu sei o que você está passando. Então Ele começou a me responder através desses detalhes, e foi aí que eu comecei essa caminhada a conhecer mais a Ele e a entender o porquê dessa solitude, que é o que eu vou falar com vocês agora. Assim, eu não saía sozinha, eu não me conhecia, eu não sabia o que eu gostava, eu aceitava qualquer coisa para ter uma companhia. Então Jesus me chamou para isso, para essa solitude, para eu poder me conhecer mais. Eu fui aprendendo a sair sozinha, eu fui aprendendo o que eu realmente gosto, o que eu não gosto, o que me machucava, o que não me machucava. E eu posso afirmar uma coisa para vocês: nessas indas e vindas que eu saio sozinha, hoje eu sei me divertir, hoje eu amo estar na minha companhia, na companhia de Cristo, que eu vou falar para vocês. Cara, você acha que você precisa de alguém, mas você só precisa dele, de Jesus, porque Ele te completa de uma tal forma. As pessoas falam: nossa, você vive sorrindo, você vive... Ele me trouxe tudo o que eu precisava, sabe? Tudo que eu buscava, aquele buraco, ele preencheu completamente. Então eu comecei a sair, eu sempre dependia de alguém, então eu comecei a sair sozinha. Então eu ia para os lugares e assim a gente pensa que as pessoas estão rodeadas de pessoas e nós estamos sozinhos, mas muitas das pessoas estão acompanhadas e se sentindo sozinhas. Muitas pessoas estão se sujeitando a muitas coisas para ter uma companhia que nem se encaixa em si. E é o que eu fazia. Eu vivia no meio de pessoas com conversas que não tinha nada a ver comigo, sabe? E tava lá só para ter companhia, sabe? Aceitando um monte de coisas. Às vezes as pessoas falavam, me zoavam, falavam coisas para me magoar, e eu aceitava aquilo. Eu ficava com rapazes que não tinha nada a ver do que eu sonhava para mim. Eu ficava aceitando aquilo só para não estar sozinha, só para ter uma companhia. E, sabe, Deus foi me mostrando totalmente o contrário. E foi aí que eu comecei essa jornada. Foi muito difícil para eu aceitar, porque assim, eu, canceriana, sentimentalíssima, dependentíssima de pessoas, sou muito família, sou muito... pessoas, tá perto, e Deus me chamou já tem 3 anos para essa solitude. E assim, eu posso garantir para vocês, de 34 anos que eu tenho, esses estão sendo os melhores anos da minha vida. Não tem sido fácil, porém tem valido muito a pena. Então eu quero dizer para você, cara, você não tá sozinha. Você não está sozinha, pelo contrário, você é um diamante valioso nas mãos do Senhor. Deus te chamou para esse momento porque Ele te ama, Ele quer te ensinar, Ele quer ensinar você a se amar, Ele quer te ensinar o que você realmente gosta, sabe? A te mostrar quem você realmente é, porque nós éramos manchados pelo mundo, então a gente achava que gostava daquelas coisas, a gente acha que gosta daquilo, quando no fundo esse incômodo que tem no nosso coração nada mais é que Cristo nos chamando. Só que a gente é tão dependente, né, de estar sempre em companhia. Essa era a minha fuga, eu não conseguia ficar sozinha de jeito nenhum, então eu sempre tinha que estar. Eu chegava em casa, eu não conseguia ficar 10 minutos sozinha, eu colocava uma música já me arrumando para sair. Eu não queria de jeito nenhum encontrar comigo mesma. E foi esse tempo de solidão que Deus quis me dizer o quê?
você vai se conhecer melhor. É aqui na solidão que eu vou te mostrar o que você gosta, quem você realmente é, sua verdadeira face. Eu achava que eu gostava de tudo aquilo. Hoje eu olho, eu penso assim, meu Deus, o que eu fazia antes não tem nada a ver comigo, sabe? Com a Camila de hoje. Então essa solitude, você tá sendo rejeitado pelo mundo porque Deus tá te acolhendo, Deus tá te chamando para si, sabe? Para esse autoconhecimento. Então isso deve ser um momento de orgulho, só que eu ficava triste. Todo mundo tá me rejeitando, tudo isso. Todo mundo tá sendo rejeitado. A gente vê as pessoas rodeada de pessoas. Quantas vezes eu chego no meu trabalho, eu sento lá, às vezes eu trabalho muito em restaurantes, eu chego e eu sou muito observadora. Eu fico observando nas mesas, sabe? Casais nem se olham mais. Eles estão juntos lá, mas nem se conversa. Vejo a moça conversando e o rapaz lá, sabe, com aquele olhar de pouco se interessando. Eu fico, gente, cadê o amor dessa pessoa, sabe, pra estar se sujeitando àquilo? Quantas vezes vejo amigos, fico lá só observando assim, sabe, fico olhando, às vezes até falo pro meu patrão, olha aquilo, e ele fala, é pra você ver como que tá. A gente pensa que as pessoas estão felizes rodeadas de pessoas, mas tá todo mundo ali vazio, tentando se complementar no meio de pessoas que às vezes nem tem nada a ver com elas mesmas, sabe? Às vezes roda de amigos, uns falando alguma coisa e outro lá com a cara assim, sabe? Parece tipo, o que eu tô fazendo aqui? Então para de se comparar e achar que porque tá todo mundo rodeado de pessoa, tá todo mundo completo e feliz. Não tá. Então você só precisa aprender a usar esse momento de solitude para olhar para dentro. E às vezes olhar para dentro dói, porque a gente não quer olhar, a gente quer tá sempre ocupando com alguma coisa, mas é nesse momento que as curas acontecem, é nesse momento que você aprende o que você realmente gosta, é nesse momento que Deus, ele se torna o seu melhor amigo e você não precisa de mais nada, você se sente completo. E aí quando você se sentir completo, quando você está completo em Deus, aí sim você vai atrair pessoas que realmente são compatíveis com a sua verdadeira essência, né? Porque antes disso nós somos o que não somos para estar no meio das pessoas. Às vezes coisas que a gente nem gosta, então aquela não é a nossa essência, então a gente está atraindo aquilo. Mas quando a gente está na nossa verdadeira essência, quando a gente é o que a gente gente sabe o que a gente gosta, a gente atrai pessoas que gostam da gente, estão com a gente pelo que a gente realmente é. Então a gente não precisa estar interpretando, a gente pode falhar, a gente pode ser quem a gente é, e a gente vai ser amado da mesma forma, sabe? Você não precisa estar sempre interpretando, eu tinha que estar sempre bonita, sempre impecável, sempre tudo nos trinque para agradar. Se eu tivesse de algum jeitinho contrário, eu já achava, nossa, eu não tô bonita, então eu não vou chamar atenção, eu não sou isso, sabe? Sempre colocando o meu valor no jeito que as pessoas me viam, quando não, eu sou muito além do que isso aqui, sabe? Eu tenho um interior maravilhoso, você tem um interior, você só precisa encontrar isso, e isso é um tesouro, você tem que descobrir, não é algo que é fácil, porque Deus fala que esse é um tesouro que a gente tem que buscar. Ele está tão escondido, tão guardado no coração de Deus, que para isso você precisa silenciar, você precisa estar sozinho. E quando você está no meio de um monte de gente, você não vai conseguir ver isso. Então foi nesses momentos que eu estava aqui entediada, às vezes Deus falava para mim assim, sai para fora. Tem uma passagem de Lázaro, que ele chama Lázaro para fora. Sabe, quando Lázaro já estava morto há 4 dias, ele fala, sai para fora, Lázaro, e ele ressuscita Lázaro. Foi isso que Deus me ensinou. Às vezes eu estava aqui já há 3 dias na cama, depressiva, sabe, poxa, eu vou morrer assim, nunca vou conseguir nada, sabe, meu sonho nunca vai se realizar, ninguém quer saber de mim, tá todo mundo, pode tudo, só eu que não dou certo na vida. Às vezes estava aqui na cama, sabe, era choro atrás de choro, e minha família, ninguém nunca nem vinha perguntar se eu estava bem. Eu não tinha nenhum amigo, não conseguia nenhum relacionamento, foi tempo de solitude mesmo, assim, sabe. Minha família só falava comigo quando eu ia atrás deles.
Quando eu não ia, ninguém nem estava nem aí pra mim. Quantas vezes fiquei de cama, tive que ir para o hospital sozinha, mas Deus é a minha força. Ele me ajudava, às vezes de madrugada passando mal, eu pegava, chamava Uber, sentava lá no banco do hospital, pensava assim, via todo mundo abraçadinho, um ajudando o outro, e eu pensava, Deus, tá vendo? Todo mundo tem alguém, por que eu não tenho ninguém? Deus falava, eu tô aqui com você, eu te sustento. E isso me bastou, sabe? Gente, Deus é o Deus Todo-Poderoso. Você imagina, Ele vale mais do que o mundo inteiro, sabe? Ele é um Deus fiel, nunca vai te ferir, nunca vai te magoar, nunca vai jogar nada na sua cara. Ele te ama com amor leal, Ele é o amigo, o relacionamento mais fiel que você pode buscar na sua vida. Porque aí sim, quando você estiver completa nele, Ele não vai deixar ninguém chegar perto de você para te ferir. Ele vai trazer para você pessoas boas que gostem de você de verdade, não pessoas que têm interesse apenas em te usar. Então, tinha vezes que eu ficava na cama aqui 3, 4 dias depressiva, não queria levantar, não queria fazer nada. Deus falava, sai pra fora. Aí às vezes eu ia lá no quintal, tomava um sol, eu via tudo diferente. Às vezes a gente só precisa sair pra fora, às vezes a gente só precisa sentar lá fora, tomar um sol, mexer nas plantas, sabe? Esse momento de solitude não é um tempo. Não é um tempo para te ferir, não é um tempo para te machucar, não é um tempo para te rejeitar, é o tempo valioso que Deus nos chamou para mostrar pra gente quem a gente é, para mostrar o nosso valor, para mostrar pra gente muitas coisas que a gente estava aceitando lá atrás, sabe? Sendo ferida, aceitando migalha, relacionamento que te fere, sabe? O povo falava pra mim assim, você vive no mundo da lua, Camila, você pensa que vai arrumar um relacionamento, um príncipe encantado. Sabe por quê? As pessoas não acreditam mais no amor porque tá todo mundo frustrado, todo mundo ferido. Mas o amor, ele existe sim. Mas o amor não é algo assim simples e fácil. Ele é algo valioso que a gente precisa desvendar. Então, para você encontrar esse verdadeiro amor, você precisa olhar lá para dentro, lá no profundo. E aí você vai encontrar. Então a gente precisa buscar ele primeiro em Jesus Cristo e depois as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, às vezes é só questão da gente sair para fora, olhar o sol. Eu comecei a fazer caminhada, eu comecei, hoje eu vou comer um lanche, eu ia na cidade, eu falava, pai, vai comigo então, não tenho amigo, não tenho ninguém. Eu ia, eram os momentos mais agradáveis e felizes, sabe por quê? Eu tinha relacionamentos que eu vivia à base de ciúmes, insegurança, sabe? E aí, você é louca, você é isso. No fim, eu não era nada disso, sabe? Eu tava aguentando aqueles tipos de coisa. Hoje eu saio sem preocupação, eu sou livre, sou feliz, eu vou comer meu lanche, eu vou pra praia, vou sozinha, eu e Deus. E aí eu chego lá na praia, eu faço amizade com as pessoas, isso sabe? Foi a melhor coisa que Deus fez. Então, não pensa que esse momento de solitude é um momento que você está sendo rejeitado, que ninguém se quer saber de você. Esse é o momento que Deus tirou todo mundo para você vir a Ele. Você. Isso é um presente, porque pensa, tem muitas pessoas aí que estão vivendo um dia após o outro, dependente das pessoas, tudo infeliz, incompleto, e a gente teve essa oportunidade. Então, quando você passa a olhar essa solitude, não como rejeição, mas como um presente para você ser moldado e lapidado, para você se conhecer, para você se tornar a sua melhor versão, para lá na frente você alcançar tudo aquilo de melhor que há. Né? Porque senão a gente vai ficar atraindo o semelhante. Claro, a gente não pode julgar. Eu julgava minha família, tá acontecendo isso porque minha família é culpado. Hoje eu amo a todos eles, eu sei que cada um fez por mim conforme eles aprenderam. Eles me amam do jeito deles, mas hoje eu não dependo demais da família. Hoje eu vou visitar eles, não importa se eles não vêm me visitar, não importa, eu vou lá, só que eu não vivo mais enfiada lá. Eu vou lá, eu sei me impor, eu sei falar o que tá me magoando, entendeu? Eu sei, uma amizade, quando chega a mim, eu sei se aquela amizade vai ser boa pra mim ou não, porque Deus me ensinou a olhar isso. Eu sei um rapaz quando chega em mim, se a intenção dele realmente é boa ou se não é. Então Deus, ele foi e me ensinou tudo isso. Ele me ensinou a me amar, a saber o que realmente é bom pra mim, o que não é,
Por quê? Porque eu estou nele. Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos nada, porque nós somos falhos, nós somos seres humanos, né? Mas Deus, ele vê todas as coisas, ele sabe a intenção das pessoas. Então, esse momento de solitude não é para te fazer ficar infeliz, é um momento para você olhar para dentro, vai mexer nas plantas, vai ouvir uma música. Hoje eu danço aqui, sabe? Eu comprei até um anel e eu fiz, é que eu não tô com ele, mas eu fiz um compromisso, uma aliança com Deus, sabe? Um relacionamento, e eu juro, tô muito completa. Hoje eu não tenho mais interesse no momento de conhecer ninguém, eu estou completa em Deus, mas eu sei que é um momento, não é o momento ainda, mas quando for, Deus, ele vai trazer pessoas também que estão se preparando, porque não adianta a gente se moldar, a gente ser uma pessoa bacana e ficar aceitando tipos de pessoas que só vão nos magoar. Então, esse é um tempo ainda de espera, é um tempo que eu tô ainda me aprimorando, e eu sei que boas pessoas também vão chegar até mim, porque você merece ser feliz. Deus tem bons planos para você. Deus diz, eu tenho bons planos, planos de paz, de te fazer prosperar, não de te causar dano. Gente, tudo aquilo que causa dano não é Deus. Eu ficava brigando com Deus. Por que, Deus? Por que você quer isso para mim? Por que você permite que eu fique sofrendo? Por que você permite? Por que você deixa as pessoas me ferir? Sabe? Eu tava contra Deus, achando que era Deus que tava fazendo aquilo, quando ele tava me chamando, era pro bem. Sabe? Então, ele começa a te mostrar, ele começa a falar com você, às vezes através de uma música que toca, uma frase que você vê no celular. Só que a gente tá tão preocupado, tão ali focado nas nossas dores, que a gente não consegue olhar a voz. A voz de Deus é suave, é de paz. Não é essa voz que tá te machucando. Ah, eu sou sozinha. Ah, porque eu fiz isso, eu mereço isso. Ah, essa voz não é de Deus. Essa voz não é. A voz de Deus é uma voz de paz, é uma voz de amor, de cura. E pra gente ouvir essa voz, a gente precisa estar quietinho, sozinho, não no meio de um monte de gente. A gente precisa desse momento. E quando a gente muda essa forma de olhar, né, da dor pro amor, tudo se transforma, sabe? Aí eu passei a me cuidar, não para os outros, mas para minha saúde, bem comigo mesma. Eu usava roupas, estilo de cabelo, tudo para tentar chamar a atenção dos outros. E era coisas que nem, sabe, nem tinha nada a ver comigo. Então era sempre para agradar o outro, para estar no meio dos outros. Hoje eu me cuido, eu me amo, mas coisas que são coisas que eu me sinto bem, que eu quero fazer, sabe? Então, olha para você ver, você não tá sozinho. E a gente tem que mudar esse jeito nosso de olhar, porque a gente acha que tá todo mundo aí rodeado de pessoa e feliz. Não tá. Quantas meninas bonitas se sujeitando a tantas coisas por causa de dependência emocional. Eu era dependente emocional ao extremo. Hoje Deus me curou disso, sabe? Vaidade extrema nem era o que eu queria. Eu ia pra praia, o meu cabelo tinha que estar bem feitinho, tinha que estar tudo nos trinques, pra estar desfilando desde o começo até o final. Nem na água eu entrava. Hoje eu me divirto. Eu gosto de entrar na água, gosto de brincar, sentar na areia, não interessa de como meu cabelo tá, eu sou quem eu realmente sou, sabe? Tudo não se baseia mais na minha estética, se baseia no meu coração. Eu busco estar bem. E aí a gente atrai pessoas que seu cabelo pode estar bagunçado. A pessoa, nossa, como você tá linda. Você fala, nossa, mas eu tô toda... Não, você tá linda. Então é isso que a gente tem que atrair. Pessoas que são compatíveis à nossa essência. Então para hoje de tentar estar no meio de onde você não se encaixa. Acorda para a vida e saiba que esse momento não é para te ferir, é um momento especial onde Deus está te chamando para Ele, para você se moldar, se curar suas feridas. Quantas e quantas feridas eu não tinha? Hoje eu tô liberta em nome de Jesus, mas porque eu entreguei a Ele, eu não aguentava mais. E aí Ele veio, eu achava que era pro meu mal, mas hoje Ele começou a me mostrar que é pro meu bem. E aí eu tenho a minha história da minha vida, tenho muitas experiências que eu passei e eu quero compartilhar com vocês. Esse vídeo já ficou bem grande e eu quero gravar mais vídeos
para tentar mostrar para vocês, gente. O povo fala, não existe conto de fada. A vida é bela sim. A vida só é triste para quem acredita que ela é triste. Enquanto a gente acha que a vida é triste, tem um monte de gente que tá sendo feliz. A gente pensa, por que tá todo mundo feliz e só eu triste? Porque eles acreditam que a vida é feliz. O que você acredita sim é. A fé é isso. A fé é o que, assim como você crê em seu coração, assim é. Então por isso que tem um monte de gente feliz e um monte de gente sofrendo, claro. Não vou dizer, tem muitas pessoas que estão passando situações que a gente não pode dizer que é porque elas querem. Existem poréns e poréns, mas assim como você crê no seu coração, assim será. Mas para você viver uma vida alegre, feliz e completa, você precisa parar de querer se encaixar, de querer estar no meio de pessoas, de se sentir vitimizada por causa de solidão e olha com outros olhos. Pensa assim, não, eu tô sozinha, não é por acaso, Deus me chamou, Deus quer falar comigo. E aí dia após dia você vai estabelecendo esse relacionamento com Deus. Para você ter um relacionamento com outras pessoas, isso em namoro, família, amigos, você primeiro precisa estar completo em Deus. Porque aí Deus jamais vai deixar vir pessoas que vão te ferir. E ainda assim, quando vierem pessoas que vão ferir você, Deus vai fazer ainda que tudo coopere para o seu bem. Mas porque você está firmado na rocha. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E eu vou gravar mais vídeos aqui para vocês no canal. Fiquem com Deus e reflitam sobre isso. Quando você fica triste, assista esse vídeo. Sai pra fora, vai olhar o céu, vai fazer uma caminhada, vai olhar pra você. Você é sua melhor amiga, você tem que ser melhor amigo de Cristo, porque Ele nunca vai te decepcionar. Beijo no coração.